Vale em 2021. Lucros, dividendos, dólar, ciclo de commodities e riscos. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. A Vale anunciou uma remuneração aos acionistas no valor de R$ 4,26 entre dividendos e juros sobre capital próprio. Os investidores com posição acionária até o dia 4 de março terão direito a receber esse valor. Ao preço de fechamento do dia 26, na última sexta, isso representa um dividend yield de aproximadamente 4,5% ao ano. Nada mal, considerando que a nossa taxa Selic está em 2% ao ano. Porém, eu trago alguns pontos de reflexão para os principais motivos pelos quais eu penso que vale um investimento arriscado e eu não tenho ações da empresa. E por que eu não tenho ações da empresa? Antes de começar, eu queria só fazer um disclaimer. Embora eu não invista em Vale, esse material ele não tem intenção de ser uma recomendação de compra ou de venda de ações. Tampouco apresentar preços de ativos que possam interferir na sua intenção de comprar ou vender ações da Vale. Então, começando, os números do quarto trimestre divulgados pela empresa. Conforme o release do quarto trimestre, a empresa anunciou um fluxo de caixa livre de 4,9 bilhões de dólares e um lucro líquido de 739 milhões de dólares. A Vale encerrou o ano com caixa aí de 14,25 bilhões de dólares e uma coisa aí nas cotações de hoje por volta de 80 bilhões de reais. Os ótimos números de 2020 indicam que a companhia soube aumentar sua geração de caixa e se manter positiva, em um ano que foi muito difícil para a maioria das companhias. Então agora sobre o ciclo das commodities. Essa é uma das partes mais importantes aqui do que a gente vai falar hoje. A informação a seguir ela foi retirada do release do quarto trimestre também, e é fundamental para a compreensão da minha preocupação sobre empresas mineradoras como a Vale. Então, o preço médio de referência do minério de ferro, 62% de ferro, foi de 108,9 DMT em 2020, 17% superior a 2019. No quarto trimestre, o índice médio foi de 133, 13% superior ao terceiro TRI. No segundo semestre de 2020, os preços aumentaram fortemente após a recuperação da economia global na pandemia do Covid-19. Então a gente já viu uma tendência de subida do preço do minério de ferro aqui. Aí depois saiu uma notícia no portal de notícias de mineração, na semana do dia 26/2, que é o que segue. O preço de referência encerra o dia em 177 dólares a tonelada, com alta de 0,17%. O índice para minério de ferro, com 65%, fecha em 195,50 a tonelada. E os índices futuros da China, com vencimento em setembro, terminam a 157,71. Parece promissor, numa primeira leitura, considerando que o quarto trimestre, o preço de referência do minério de ferro era 108, e atualmente está na casa dos 177, o que nos dá uma ideia que a Vale ela pode apresentar um resultado em 2021 ainda mais forte que 2020. Porém, com esse contrato da China, com vencimento em setembro, ele já está um número um pouco mais conservador, na casa dos 157. Então vamos olhar a cotação aí do minério de ferro nos últimos 10 anos. Os números são do Trading Economics. Então a gente puxa lá o SCO, que é o Iron Ore, que é o minério de ferro. Em maio de 2011, o preço do minério de ferro estava em torno de 190 dólares a tonelada. Em 2012, a cotação dele era 94 dólares. E por fim, chegando no menor preço dos últimos 10 anos, em dezembro de 2015, ele foi cotado a 39,50 dólares. Agora vamos observar como é que isso impactou o preço ajustado das cotações da Vale no período de abril de 2011 a dezembro de 2015. Então, como vocês podem ver, houve uma queda aí de 82% no preço das ações, que é o que eu ilustro aqui na imagem. E notem que o ano de 2011 ele foi um ótimo ano, entregando um resultado aí de 22,6 bilhões de lucro, quase 2 vezes maior que 2007. Que é 12,6 bilhões de reais. No topo do ciclo, os números foram ótimos. Aí depois eu trago aqui também os números de 2015. Por outro lado, foi um péssimo ano. Não só para reverter aquela tendência de subida de lucro, mas a gente saiu lá dos 12,6 bilhões lá de 2007. Fomos para 22,6 em 2012. Desculpa, em 2011. E a gente chegou a um prejuízo aí de 12,6 bilhões. Então, além disso, também a gente teve um acidente, com uma das barragens lá de Mariana, em novembro de 2015. Então, 2015 foi um péssimo ano para a Vale. E talvez tenha sido um dos maiores desastres naturais ocorridos aí no nosso território. E agora, por fim,
Lucros, dividendos gordos, cotações nas máximas. O que poderia dar errado? Então, desde a última mínima, o minério de ferro ele entrou somente no ciclo de alta de preços lá em 2016, até os dias de hoje, fevereiro de 2021, retornando ao patamar de preços de 2011. Se a gente for ver, ele pegou carona com a alta do dólar e também um aumento pela demanda da commodity. Foi um prato cheio para a Vale ter lucros aí extraordinários. E nem mesmo a tragédia de Brumadinho, que ocorrida em 2019, no começo do ano, parece ter afetado o crescimento da empresa. Ela teve ali uma oscilação de preço, né, torno de uns menos 20%, menos 30% naquela semana ali, e depois já voltou a subir de novo. E hoje, com um caixa aí de aproximadamente 80 bilhões de reais, a empresa anunciou uma remuneração aí, que foi o início lá do vídeo, que a gente comentou em 4,26. E esse valor pode ser ótimo para quem entrou lá no começo do ciclo, né, pegando um valor bem baixinho, daria um dividend yield de mais ou menos 10%. Nada mal mesmo. Só que aqui vale um alerta sobre a Vale. Desculpem o trocadilho, mas eu não resisti. Se estamos tão nos aproximando assim, de um preço do último ciclo, podem acontecer algumas situações. A primeira delas, os lucros e as ações vão continuar subindo, possibilitando ganhos de curto a médio prazo. O dólar se mantendo em um patamar alto contribuirá para isso também. Os preços até podem romper o último topo, e só Deus sabe onde vão chegar. E a gente sabe que os preços internacionais eles dependem da demanda e também da capacidade de produção. E o contraponto que eu faço desse item é o seguinte: por excesso de demanda internacional, e também existem outros produtores de minério de ferro, os preços podem parar de subir. Eles podem simplesmente estabilizar na demanda, né? Pode interromper a demanda ou diminuir e a produção ser suficiente, ou até mesmo virar para uma queda, caso exista um excesso de demanda, né? Os preços podem começar a cair antes deles atingirem aquele topo lá de 2011 que nós comentamos. Pode ser que a empresa aí aumente sua capacidade e, tendo muito estoque, ela poderá ser obrigada a abaixar seus preços para acompanhar os preços de mercado, revertendo o tal ciclo de alta para um de baixa, como visto de 2011 a 2015. Uma queda nesse sentido pode derrubar os preços das ações tão rápido quanto elas subiram no início do ano. Olhando para os preços das ações da Vale ex-Covid, ou seja, do período anterior ao Covid-19 até hoje, observamos uma valorização na casa dos 65% em um único ano. E, por fim, o terceiro ponto, né? Pode acontecer qualquer outra coisa que nós não somos capazes de prever. E para mim, que tem um perfil mais buy and hold, eu não tenho intenção de comprar ações da Vale. Mas isso não significa que você deva ficar de fora por causa disso. A decisão em realizar um investimento sempre será única e exclusivamente do investidor. O investidor não deve delegar a sua decisão ou responsabilidade para terceiros, sendo ele o único responsável pelos ganhos e perdas. E agora, para concluir, uma notícia que saiu aqui no Money Times, os analistas do Banco Safra, eles colocaram assim: no nosso modelo, que conservadoramente considera a média do minério de ferro em $100 por tonelada em 2021, permite um total de dividendos de 8 bilhões em 2021, afirmam analistas do Safra. Portanto, o retorno de dividendos poderia pelo menos dobrar, acreditam. E aí a chamada que eu coloco assim, que é um pouco canto da sereia, né? Gostou dos 4,26 por ação que a Vale pagará? Então prepare-se, o valor pode dobrar em 2021. Isso aqui é praticamente um convite para as pessoas comprarem Vale no preço que está hoje, que é a máxima histórica. Bom senso é sempre fundamental. Não pense apenas em quanto poderá ganhar, mas o quanto poderá perder com uma operação. Conheça o seu perfil de investidor e invista com uma estratégia que te permita dormir à noite. É claro que uma notícia que amplia o nosso horizonte de ganhos, ela nos incentiva a comprar a ação e faz com que o mercado precifique ela para cima. Mas é sempre bom entender também que essas empresas cíclicas, elas têm essas características de altas e baixas. Um dos motivos pelos quais eu não gosto dessas análises com preço-alvo é porque no modelo de precificação utilizado está sempre embutido um viés de preço, e nós não temos como saber, de fato, quanto será a cotação do dólar no futuro, o preço do minério, o lucro de uma empresa, etc. A certeza nós não vamos ter, e se tivesse já estaria precificada nas ações. Uma análise normalmente tem como base estimativas, palpites e expectativas de resultados, com base em premissas que não necessariamente vão ocorrer. O preço-alvo de cada analista será diferente, pois os parâmetros são muitos e cada modelo utilizará valores distintos. O ponto não é que as análises sejam ruins, muito pelo contrário. Os analistas realizam um trabalho sério e importante. Eu só apelo mesmo para o bom senso, pois muitas pessoas leigas utilizam esse tipo de notícia e saem correndo para comprar, sem ter todas as informações sobre os riscos envolvidos.
Notícias podem ser uma ótima fonte de pesquisa, mas não opere no mercado baseado somente em notícias. Mas isso é um conteúdo para um outro dia. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal.